Bom dia, são 9h, 9h05. Estou entrando ao vivo, estou entrando um pouquinho mais depois do de ontem, que eu achei que foi muito cedo. Espero que essa hora seja boa para vocês também, senão a gente volta a conversar mais cedo ainda. Eu estava pensando sobre o que nós íamos falar hoje, não deixar jogado, de só falar intuitivamente aquilo que viesse na cabeça na hora. Então, eu estava vendo quais seriam as nossas necessidades de saber. Então, uma das coisas importantes é a religião. A religião. Então, a ayahuasca, a Daime, a Patsó, é a religião ou não é religião? É igreja ou não é igreja? Então, segundo as leis do Brasil, o trabalho com a ayahuasca só pode funcionar de forma religiosa. E não pode ser de outra forma que não seja religiosa. Então, a gente teve também, levamos um choque, a gente também se chocou bastante, e tivemos que aceitar que o CONAD realmente colocou dessa forma, e no decorrer da nossa experiência com a ayahuasca, a gente entendeu que realmente, eles têm razão, é muito difícil você poder usar a ayahuasca de outra forma que não seja religiosa. Até a terapêutica é uma coisa complicada. Até a terapêutica é uma coisa complicada. Então, nós vamos, para entender todo o pensamento religioso ou filosófico que está contido dentro dos trabalhos ayahuasqueiros, daimista, do vegetal, da Porta do Sol, seja o que for, a gente tem que entender o princípio de tudo lá no Mestre Irineu. Então, a gente tem que ir lá no Mestre Irineu e entender isso. Então, como é que foi? Então, o Mestre Irineu, além de... ele foi soldado do Marechal Rondon. Inclusive, ele, por causa do tamanho dele, quando bem jovem, ele foi tesoureiro. Ele que carregava o dinheiro, ele que carregava o soldo para pagar os outros soldados. Ele era a pessoa de absoluta confiança de Rondon e estava andando sempre com o Rondon. Então, o Rondon, tanto que o estado ao lado do Acre chamou-se Rondônia, em homenagem ao Rondon. Então, ele estava pondo a linha telegráfica e demarcando a fronteira do Brasil. Então, o Mestre Irineu estava junto nessa data. O Rondon que falava, matar nunca, morrer se for preciso. Nunca mexer com os índios, nunca matar os índios. Aí, você lendo a história de Rondon, você descobre por quê. Porque o Rondon era descendente direto de índio. Muito interessante, de Bororó e índio Terena. São uns índios bonitos, uns índios muito legais, bacanas. Até tem uma piada do índio Bororó que eu costumo contar, vou contar agora para todos vocês. Diz que tinha um padre lá na aldeia dos Bororó, e estava lá falando sobre Jesus Cristo, sobre que o Deus havia se feito gente sendo crucificado para pagar os pecados de todo mundo, os índios. Nossa, que maravilha, porque na mitologia indígena não tem alguém que se sacrifica pelo outro, entendeu? Não tem esse mito. Então eles ficaram encantados, nossa, acharam demais. E está lá, estão todos indo na missa, confessando os pecados, fazendo tudo. Até que o padre resolveu vir até São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá para onde ele ia, e ficou um tempo fora. Quando ele voltou, ele trouxe um presente para os índios. Ele mandou fazer uma cruz com Cristo com a cara de um bororó. Eu falei, vou agradar os índios. Aí chegou lá, tirou o Cristo da cruz que estava lá no altar dele e pôs o bororó com a cruz, como Cristo lá. Chamou os índios para ver, todo feliz. Quando os índios Bororó chegaram e olharam, Bororó não vai para a cruz. E expulsaram o padre de lá, gente, você acredita nisso? E voltaram para a crença deles. Não, afinal vai ser essa história. Bororó vai para a cruz? Não, Bororó não vai para a cruz.
Então, Rondon era descendente desse tipo de pensamento. Bororó não vai para a cruz. Entendeu? Sabe se defender e defender os seus valores. Então, Rondon, ele... Aqui está a data do nascimento dele, 1965, 1965. Isso não. Rondon, 1913 a... Opa, peraí, não está aqui. Não vou dar essa data, não, que está errada aqui. Não consegui decorar. Então, ele fez o serviço de proteção aos índios. Então, esse serviço foi feito em 1910. A liberação religiosa no Brasil foi em 1888, foi com a libertação dos escravos. O Rondon participou de todo esse movimento. Então, essa da libertação dos escravos, o pai dele, e até então, até depois da libertação dos escravos, veio a República, do qual Rondon participou. Ele fez parte dessa conspiração contra a coroa e ajudou a proclamar a República. Ele participou de dois movimentos importantes, tanto a proclamação da República quanto da Revolução de 30, que depois o Washington Luiz e entrou Getúlio Vargas, e ele foi preso nessa ocasião. Já foi quase no final da vida. Então, até então, para a República, ele fez o seguinte: teve dois grandes valores, foi a libertação dos escravos e a liberação religiosa. Duas coisas importantes, tanto o Daime começa nessa data, como a Umbanda começa nessa data, a capoeira começa nessa data, porque foram todos liberados nessa data. Então, o Brasil português, como colônia, tinha escravos e restringia a religião católica. Se você não fosse católico, você era preso. Tanto que tem vários líderes religiosos que foram presos várias vezes porque não eram católicos. E outros tiveram que dizer que eram católicos. Até que ficou aquela coisa no Brasil, dizer católico umbandista, graças a Deus, né? Católico e umbandista. Então, e até o candomblé teve que fazer uma sincronia com os santos católicos para poder sobreviver nas senzalas, porque era proibido. Se fosse pego, o cara ele ia apanhar, ia morrer, ia acontecer coisas horríveis para ele. Entendeu? Então, era uma perseguição imensa. E Rondon, com a sua cabeça, ele entrou para uma religião, a religião positivista, a igreja positivista, formada por Condé, um filósofo, Augusto Condé, criado em 1854 na França. Então, que tem pensamentos positivistas. Qual é o princípio? Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Entendeu? Progresso Então, e ele entrou para essa igreja. E foi... entrou para essa igreja e foi devoto. Foi um dos mais... cara que mais lutou para que esse princípio filosófico prosperasse no Brasil. E, de fato, todo princípio positivista, por exemplo, de autoajuda existente no Brasil e que veio via França, a filosofia francesa, é gerado nesse pensamento do Augusto Condé. Então, o mestre Irineu conviveu com Rondon com esse pensamento. Então, Rondon, todo dia, levantava a bandeira, batia a continência, cantava o hino nacional, falava sobre princípios de família, sobre princípio de amor, sobre princípio de base, de ordem. E o mestre Irineu se envolveu com essas coisas. Só não entrou para essa religião.
mesmo porque era uma religião que só existiu. Hoje em dia tem adeptos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e na França. Tá? Mas influenciou a mente do mestre Irineu de forma muito intensa, com bons princípios. Bons princípios. Um desses bons princípios é o princípio da inclusão. Então, a inclusão das pessoas. Então, ele não exclui ninguém. Então, você vê, mas ele não exclui ninguém. O princípio da ordem, das coisas ordenadas, das coisas arrumadas, do amor e do progresso. Então, acreditar que as coisas têm que progredir, têm que melhorar. Tanto que o Rondon achava que, uma vez os índios pacificados, as aldeias indígenas iam virar vilas e cidades e se tornar prósperas. De fato, muitas aconteceu isso mesmo. Muitos aconteceram isso. E outros estão resistindo até hoje. Tá certo? Então, o mestre Irineu, ele teve assim, boas influências. Boas influências. Então, depois disso, ele teve uma outra influência, que foi do ciclo esotérico da comunhão ao pensamento, que aí colocou ele em contato com todos os grandes teosóficos do mundo, com Blavatsky, com Nabesan, com Lidibite, com o espiritismo mesmo, com o espiritismo de Allan Kardec, com os princípios, os pensamentos filosóficos indianos, com a Kabbalah, com o Tarot, com a astrologia. Então, ao entrar no ciclo esotérico, ele abriu todo esse universo para todo esse conhecimento que até hoje nós seguimos. Então, nós vamos ver que eu tenho indicado, praticamente feito mais ou menos esse caminho de pensar positivamente, de pensar de forma inclusora, de pensar com amor. Então, aí ele não foi para o lado mais africano, que seria natural. Seria natural, e não foi. Então, porque ele teve essa influência do Rondon já. Ele foi para o lado mais esotérico, mais indiano, do conhecimento, mais cristão, do conhecimento. Foi aí que ele foi para esse pensamento. Então, a gente vê que o seu Inário, eu tenho aqui mais ou menos, eu não vou procurar, porque não tem como procurar agora, peraí. Não tem aqui. Não tem. Mas eu sei mais ou menos de cor. O cenário, se você começar a pegar do começo, então ele fala que, primeira coisa, canta para a lua, princípio feminino. Então, esse hino que ele recebeu foi em Cusco. Depois a gente fala que foi em Cusco. Então, naquelas andanças dele, naquelas coisas lá, que não tinha assim, aquela fronteira, eles que demarcaram, eles que fizeram, então andava-se livremente por aquela região toda. Então, foi em Cusco que ele recebeu esse hino. Então, ele teve contato com os índios peruanos, soube dos incas. Então, ele não era um homem ignorante, atrasado, como muita gente fala, que não sabia nada. Não, ele sabia muita coisa, ele andou por toda aquela região e teve conhecimento, porque era uma pessoa curiosa. Ele era uma pessoa curiosa. Então, ele queria saber. Então, a base do conhecimento, a base do esoterismo, a base do aprendizado, a base do iniciado, ele tem que ser curioso, ele tem que querer saber, né? Para ir buscar o conhecimento onde ele estiver. O mestre Irineu fez isso. Então, se a gente começa a ver que o começo do inário dele, ele está falando sobre forças da floresta, aonde ele passou a maior parte do tempo, aonde dá com o Rondon. Então, ele passou a maior parte do tempo tendo contato com índios.
Ele teve muito contato com índios. Então, a gente pega os 10 primeiros hinos dele, ou mais, são índios que ele chama forças indígenas. Ele chama para o trabalho dele forças indígenas. Então, você abrir o Inário, você vai ver que ele começa a chamar entidades indígenas. Depois, ele começa a falar sobre Nossa Senhora da Conceição, ele começa a falar sobre outras entidades aqui, ó, o Leonardo, é muito certo, o Leonardo do Mestre Irineu. Então, a gente vai ver que ele começa a falar Sol e Lua, a luz, Tupeci, Ripi, Pai Pachá. Aí ele começa a falar ele fala um pouco da rainha, porque a época dele ainda, o Império ainda estava muito vivo, mesmo tendo a proclamação da República, o Império ainda era uma coisa muito viva. Então as pessoas falavam mesmo de rainha. Então, tanto que no nosso inário, que já está bem além, pós-República há muitos anos, a gente não usa a terminologia rainha, senhora. Então ele começa a falar da Estrela d'Alva e depois ele vai, ele começa lá para 22, 23, BG, não, ainda 23, BG, Sol, Lua, Estrela. Vamos ver aqui a hora que ele para de Papai Velho, que o índio fala muito, amigo velho, temos o que o índio usa para os mais antigos, flor do jagube, estrela d'água. Então, tudo isso é coisa indígena, pensamento indígena, terminologia indígena. Então, o cenário dele é muito indígena. E ele vai, até o balanço. Quando chega o balanço, aí ele vira. Aí ele começa a falar da cultura judaica cristã. Ele fala de Salomão no hino 50. Ele começa a falar de Salomão porque existe um mito lá na floresta que Salomão saiu do deserto lá de Israel e surgiu na floresta. Eles têm isso aí, acham que o rei Sebastião também está lá, todo mundo que desaparece está lá, principalmente lá na floresta do Amazonas, até os lençóis do Maranhão. Eles acham que aqueles encantados estão lá. Então é tão importante isso, porque tem um avô que desapareceu, ele atravessou a rua e não chegou do outro lado, sumiu. Em Pilar do Sul. O pai da minha avó, o pai da minha mãe. Aí assim que ele foi para lá, quer dizer, era um lugar físico que eles tinham para dizer para onde que a criatura foi. Então, em homenagem a ele, eu fui buscar um boi no Maranhão. E o nosso boi justamente é desse lugar. Então, em homenagem a essas forças que desapareceram. Então, nessa hora, o mestre Irineu começa a falar de Salomão e começa a entrar, fala de São João, e aí ele vai. Aí o resto ele vai o inário todo mais cristianizado. Porque na época também, por mais que tivesse liberado todas as religiões, ainda não era uma coisa simples e fácil de você assumir uma coisa que a Igreja Católica ainda era muito firme, muito forte. Então, as pessoas que não eram católicas eram olhadas com muita reserva. Então, os primeiros cristãos protestantes que vieram da Inglaterra, que vieram para cá, eles eram olhados com muita reserva. Os primeiros judeus, nossa, pelo amor de Deus, eles tinham que dizer que não eram judeus, que não eram protestantes. Tinha que se disfarçar, porque era difícil. Então, quando eu tenho uma prima, que ela foi
A mãe dela batizou ela com o nome de Iara. Iara é nome africano, de um orixá africano. Aí, quando foi batizar, o padre falou, não pode ser só Iara. Então, é Maria primeiro. Então, todo mundo que a mãe põe um nome indígena ou põe um nome africano, eu chegava na igreja para batizar, porque era obrigada a batizar. Como você não vai batizar teu filho? Pelo amor de Deus, era isso. Nossa, não é batizado? Mesmo quem não era da religião católica, se escandalizavam com isso. Então, foi esse o período que o mestre Irineu viveu. Foi esses pensamentos que ele teve que enfrentar. Foi esses pensamentos que ele teve que enfrentar. Não é, além de ter achado um sacramento que ninguém tinha, novidade total, entrar em transe, que ninguém sabia direito o que era isso, tudo ele tinha que explicar em mínimos detalhes, ele teve que viver com a ignorância da época e aguentar. Tanto que o mestre Irineu, por duas vezes, desistiu. Parou de fazer os trabalhos, fechou os trabalhos e ficou recolhido com ele e os 4 companheiros, mais alguns ali, só eles, quieto. Porque as pessoas eram muito ingratas, acusavam ele de bruxaria, acusavam ele de feitiçaria, porque todo mundo que curava, que cuidava de outra pessoa que não fosse católica, a Igreja Católica acusava de bruxaria e feitiçaria. Ele só não foi condenado pela Inquisição porque não tinha mais, porque se fosse, ele seria. Então, por 2 vezes ele fechou. E uma vez ele fechou por 2 anos. Não é pouca coisa, não. 2 anos, olha bem. Então, todo esse tempo, a ayahuasca, ela passou por esse período todo. O mestre Irineu nunca falou, nunca chamou a ayahuasca de Santo Daime, nem de Daime. Ele sempre se referiu ao sacramento como ayahuasca, alma. Então, a planta do espírito, chicote da alma, planta dos mortos, que tem contato com os mortos. E foi ritualizando. Ele registrou em cartório. Lembra? Ele tinha esse princípio do Rondon, da ordem. Então, ele registrou. Não fez do jeito que ele queria. Ele mesmo disse isso, porque foi quase no fim da vida dele. Foi depois que ele saiu do círculo esotérico, que daí resolveram registrar. Ele não foi do jeito que ele queria, mas ele aceitou do jeito que dava. Isso é um grande exemplo. Então, Então, passado alguns anos, faz-se um encontro no Acre, do qual eu estive presente, e todos os padrinhos e líderes religiosos que usam os sacramentos estiveram também, e o CONAD, o governo brasileiro, concordou, depois de uns dias de discussão e mais um tempo, que só se poderia usar a ayahuasca dentro de um rito religioso. Foi chocante, porque, de repente, a gente é esotérico, então esotérico não tem esse pensamento. A gente teve que se assumir como igreja. Porque se não assumisse como igreja, a gente não conseguiria manter aberto legalmente. Embora muita gente tenha aberto ilegalmente, não registra, grupinho sem estatutos, sem ordem, sem nada. Então, ele faz um grupo, às vezes, do jeito que quer. Então, você pede uma definição filosófica, balança um pouco. Então, depois que o mestre Irineu morreu, 8 anos depois, houve uma crise no Acre, dentro da igreja dele. Então, tiveram uma crise, uma divergência com a Madrinha Peregrina.
com o pai da Maria Braguinha, nem foi com ela, porque ela era muito jovem para ter crise desse nível aí. Então, Sebastião teve uma crise e resolveu sair. Claro que não defendeu o pai, brigou junto e tudo mais, né? Resolveu sair. Saiu ele com a família e seus amigos. Foi junto Luiz Mendes, fala dos que nós conhecemos. O sobrinho do mestre, infelizmente, foi junto também. O Nonato e outros tantos foram todos para a igreja lá na Corona 5.000. Aí chegou lá na Corona 5.000, ficou um tempo também, deu um rolo, não deu certo. Aí eles tiveram que sair e ir para o céu do Mapear. Daí foi mais para o fundo do mato ainda, para o céu do Mapear. E lá eles começaram a fazer, como eles levaram o estatuto do mestre, eles acharam que eles eram dono do rito do mestre. Então usaram o mesmo estatuto, o mesmo ritual, os mesmos hinos, a mesma farda, a mesma tudo, mas aí a madrinha pulava lá. Não é. Aí até que o Luiz Mendes entrou lá, pegou, roubou o estatuto, levou com ele, fez o diabo lá. Tá. Aí o Sebastião começou a inovar, para dizer que não era igual ao dela, que era outra coisa. Então acrescentou ao daime a palavra santo, santo daime. Isso é coisa de Sebastião. E acrescentou mais um sacramento, que eu não vou dizer o nome aqui porque não cabe, mas que eles chamam de Santa Maria. Entendeu? Acrescentou isso. Que agora estão tirando, porque ou tira ou vai preso. Não dá certo isso aqui no Brasil. Entendeu? Então, inclusive a polícia já entrou lá várias vezes, acabou com a plantação deles e tudo mais. Então, aí ele fez essa inovação. Isso não bastou. Não bastou para mudar. E daí ele fundou o Umbandaime, que é assim. O Umbandaime você faz na noite o trabalho o inário do mestre inteiro, ou o inário dele, ou o inário do filho dele, e no dia seguinte você faz um banda. É isso, Umbandaime. Não tem outra inovação. Muita gente muda, não sabe o que é, faz um monte de coisa, mas não tem ideia do que se trata. Então, a baixinha, que eu, graças a Deus, conheci, tive o prazer de conhecer, ela foi uma das líderes disso, mas que na Umbandaime não usa Santa Maria. Então, no fim da vida, o Sebastião entendeu que realmente era problema. Porque o Sebastião ele sofreu de asma, então para ele era bom. No meio da floresta, lá no céu do Mapé, lá no fim do mundo, pelo amor de Deus. Então criou-se uma nova religião. Além do Daime, Santo Daime, Umbandaime. Mestre Irineu Daime. Até chegar a essas clarezas, demora um pouco. Ela confunde tudo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tem princípios diferentes. Tem formas de pensar diferentes, tem procedimentos diferentes. Então, e nós, nessa linha Santo no Daime, nós somos Daime. Então, nós não usamos outra plano de poder. Nós não vamos para a Umbanda, nós vamos mais para o esoterismo, essa parte mais indígena, mais do esoterismo do mestre Irineu. É isso. Então, é muito interessante a gente começar a olhar as raízes e estudar todo esse conhecimento que vem vindo. A gente não se submeter a histórias que contam e você não sabe se é verdade ou não. Então, a história começa lá no Rondon. Começa lá no Rondon, nessa influência. Começa lá quando o mestre se tornou, talvez por influência até dos soldados do Rondon e tal, que ele ficou sabendo que existia o ciclo esotérico e começou a se envolver por correspondência, que não deu de novidade. Era assim como nós estamos fazendo agora, com a internet, entendeu?
Então, e ele leu, estudou e refletiu sobre todas essas coisas, e essas coisas tiveram uma repercussão na sua vida, nos princípios, na forma como ele levou todo o conhecimento da ayahuasca até chegar a nós. Então, daí teve várias... Não é verdade que o mestre eu não permitia que as pessoas abrissem outros trabalhos. Ele mesmo abriu muito trabalho em Rondônia. Muito trabalho. Ele levava ayahuasca para os amigos, ele fazia, todos eles iam fazer feitio juntos. Ele abriu vários pontos que ele chamou de pronto-socorro. Teve vários pontos que ele chamou de pronto-socorro. Até o Sebastião conservou esse termo também, pronto-socorro. Que era para atender ao pessoal lá no meio da floresta, que não tinha como ir até o Alto Santo. Então, ele abriu os seus pronto-socorro. Que geralmente ia para as famílias também, né? Então, dava muito trabalho assim de família. Então, o cara tem uma família lá longe, então ele dava umas garrafinhas, o cara fazia o trabalho lá, e durante o feitio, a época do feitio, eles vinham, todo mundo vinha para lá e ficava lá uma semana, duas, junto com o mestre, fazendo trabalhos e cantando, como a gente faz hoje, a gente se reúne nos feitios também. Então é isso que foi formando uma grande comunidade. E essa divergência entre Daime, Santo Daime, o pessoal do Sebastião, com o pessoal do Alto Santo, que houve muito, porque a madrinha repeliu bastante, ela não aceitava essas mudanças, com justa causa, porque ela recebeu a ordem do mestre de não mudar nada, já sanou. Hoje em dia, isso já é passado, já é história, tanto que nós podemos falar sobre isso que não tem problema nenhum. Já acabou. Nem mais o pessoal do Santo Daime usa mais Santa Maria, são os mais velhos, mais antigos, que não conseguem parar, mas a maioria dos jovens das novas igrejas já não, ninguém mais consegue outra coisa a não ser o próprio sacramento mesmo. Então mudou muito mesmo. Então o Luiz Mendes já foi, eu fui testemunha, estava lá nesse último aniversário dela, cantar em Inário do Mestre junto com ela, fez um belo discurso, como só ele sabe fazer para ela, virou um pé, deu flor, fez coisa, aquelas coisas todas. Tá, beijinho, bracinho, tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Então, acabou. Não tem mais divergência. Qualquer divergência que foi do passado. E qualquer pessoa que continua tendo ainda divergência, é ainda hábito do passado, que não conseguiu se renovar, se transformar. Nesse meio termo surge a Voz do Sol, em São Paulo, no sul de nós. Então, quando começou, era mais um grupo. Eu não sabia nada disso, não conhecia história, não sabia nada, fui aprendendo. E assim nós estamos há mais de 20 e tantos anos. Então, estamos muito solidificados. Para a religião, forma-se um pensamento filosófico. É um pensamento filosófico. Forma-se uma filosofia, um modo de viver, um modo de ser. Daí nós criamos também a ONG Paz Sem Fronteiras, para justamente poder nos apresentar para o mundo como pacifistas. Porque não estamos mais na época de 1800, em que as pessoas queriam que todo mundo fosse católico. Agora está um pouco pior, agora querem que todo mundo seja ateu, seja nada, não acredite em nada, não aceite nada. Aí temos as guerras. Então nós estamos vivendo esse período. Então, queridos, a gente já conversou assim, quanto? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 minutos, estamos conversando 40 minutos. Temos 20 pessoas nos acompanhando. Nossa, que maravilha! Aqui eu vou ler o nome do pessoal que está aqui, ó. O Manuel, a Kelly, Rodolfo, Eliane, Eliana, Sérgio, Renata, Marcelo, Patrícia, Vera, Jonas, Fátima, Douglas,
Rosizele, Rosane, Cícero, Glaucio, nossa, Augusto, nossa, gente, muito obrigado mesmo. Estou adorando os coraçãozinhos, maravilhoso. Isso me traz muita felicidade, eu fico muito contente. E a gente tem que saber o nosso DNA espiritual. É muito bom, tem muito boas referências, sobretudo. Eu dei só uma dica aqui para vocês estarem pesquisando e vendo quais são as raízes que nos influenciam até hoje. Quando fala linha, essa é linha. Daí o Sebastião, quando rompeu, fez outra linha. Aí, quando o fundador da UDV, qual o nome dele? Escapou o nome dele agora. Lá em Rondônia, fundou a UDV, fez outra linha, de outro jeito. Aí teve um outro que fez a vaquinha, que foi até com consentimento do próprio mestre Ireneu. Guilherme, acho que é isso. Fez a vaquinha, que é outra linha, meio espírita, meio espírita. Muito interessante a vaquinha. Então, vou fazer as linhas, e cada um se acomoda na linha que se identifica mais com os seus hábitos. Então, Manuel, que legal. Muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado por tudo. E lembrando mais uma vez a todos os membros que estiverem em São Paulo, que nós vamos estar fazendo um trabalho de concentração, então vamos cantar o Guilherme, o Germano, tem aqui mais as madrinhas, a madrinha, aqui é o nome dela, Percy, não, Percy não, tem o Inário das Madrinhas, aqui tá, tem bastante gente. Mestre Germano, João Pereira, Joaquim Português, a gente vai cantar esses hinos aí, a Madrinha Peregrina, Tesouro do Padrinho Daniel Serra. Então, o Daniel Serra, ele foi com o mestre Inês, ficou muitos anos lá. Quando ele resolveu, já no final da sua vida, a sair, voltar para o Acre, e sair do Acre também, porque ele se aposentou lá, era funcionário público, ir para Maranhão e fazer uma igreja com o nome do mestre Irineu, na linha do mestre Irineu. Foi aí que eu conheci. E ele falava muito do mestre Irineu com muito carinho, com muito amor, e dizia antes que, quase se desculpando, o mestre me perdoa da sua imensa rebeldia. Tá certo, queridos? Então, nós vamos fazer cantar o inário desse pessoal, até a gente tem no nosso inário a fotinho deles. Então, uma gracinha aqui, ó. Aqui, ó. Oba, aqui, Daniel Serra. Um amor de pessoa, maravilhoso pessoa. Bandeira, a bandeira da madrinha peregrina. Aqui. Esse aqui são os santos, né? São aqueles que vieram antes da gente. E os outros, a gente não tem foto para pôr aqui, mas seria interessante que a gente conseguisse pôr foto dos companheiros do mestre, do Germano, do João Pereira, do Joaquim Português. Seria interessante a gente conseguir fazer isso aqui, mas não temos, a gente não tem, infelizmente não tem. Então, são aqueles que nos antecederam, são pessoas que realmente estavam no meio do mato, numa situação que esquecidos até por Deus. E hoje em dia são cantados, lembrados, sua vida é estudada no mundo inteiro. No mundo inteiro. São pessoas que deram a vida por essa planta, por esse sacramento. Viveram em função do seu próprio aperfeiçoamento e de ensinar as pessoas que estavam à sua volta. Deram apoio ao mestre em todas as circunstâncias, de todas as formas, até o fim e depois do fim. Tá certo, queridos? Então nós vamos cantar em nada deles.
o que a gente sabe, porque nem tudo a gente sabe. Nem tudo e nada a gente sabe. Então, aquilo que a gente sabe, a gente canta. E vamos aprender um hino novo, e quem puder ir para ajudar a gente a cantar, será muito bem-vindo. Tá certo? Então, muito obrigado pelo Ronaldo, pelo Cláudio de nos convidar, obrigado pelo pessoal do Curati, e um bom dia para todos vocês. Muito obrigado por tudo. O Igor entrou agora, muito obrigado, temos 23 pessoas nos acompanhando ao vivo. Nossa, eu fico muito contente. Então, bom dia. Até mais, queridos.